Que a paz de Cristo esteja com todos. Recentemente nós vimos vários escândalos sobre Maranata, sobre Valdomiro Santiago. Escândalos esses que vieram a enfraquecer a fé de muitos, levando a desviar de Deus. Por esse motivo, nós trouxemos hoje um tema muito importante que fala sobre isso. Tema este que é escândalos religiosos. E eu gostaria que o irmão Maurício ficasse para a gente hoje sobre esses temas. Sobre este tema, perdão. O irmão Maurício, explique para a gente, escândalos religiosos são bíblicos? Que a paz de Deus esteja no coração dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Verdade, irmão Bruno. Eles estão completamente no padrão bíblico. Começando em Isaías 56, verso 10 e 11. Eu quero que você que está aí do outro lado possa acompanhar na Bíblia Sagrada os versículos e capítulos que nós vamos citar. Isaías 56, verso 10 e 11 diz que eles são cães gulosos, não conseguem fartar. Eles não conseguem parar de produzir os bens terrenos. E o profeta ali, Isaías, traz com veemência que Deus é contra esses tipos de prática. Que Deus condena esses tipos de prática. Porém, quando nós lemos o capítulo e o versículo, nós percebemos que já desde o Velho Testamento já vinha sendo profetizado o que iria acontecer nos nossos dias. Também, amado irmão Bruno, lá em Mateus 24:15, diz o seguinte: quando virdes que a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, estiver dentro do lugar santo. Eu quero que você entenda que tem muitos líderes religiosos dizendo que isso vai ser um acontecimento somente com o anticristo quando entrar em Jerusalém. Mas eu quero que você entenda que você é a igreja. E que, é claro, o Cristo que morreu por Israel, morreu por você. E você agora é coparticipante com Cristo e herdeiro, junto com Israel, de todas as coisas. Então, quando virdes que a abominação está dentro do lugar santo, é quando olha, a gente observa, quando a abominação estiver nos contaminando, porque o lugar santo hoje somos nós. E quando esse lugar estiver contaminado com o que, varão? Contaminado envolvimento, lideranças envolvidas com políticas, lideranças envolvidas com situações financeiras, lideranças que hoje trazem um escândalo horrível. A gente, quando mal pensa que uma acabou de escandalizar, já tem a segunda, a terceira, a quarta. Escândalo sobre escândalo, sem nenhum ressentimento, como diz 1 Timóteo, capítulo 3. E há de ser que nos últimos dias dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por que doutrina de demônios? Porque seria doutrina no seguinte: irmão, nessa noite nós temos uma grande campanha do ouro. Uma grande campanha, Deus arrebentando a pobreza e colocando você no auge da grandeza. Campanhas de prosperidades. Campanhas de tantas coisas que nós podemos observar que só trata do financeiro. E eles esquecem de uma coisa, irmão Bruno, que em Mateus 7,13, lá diz que a porta que vai nos fazer entrar no reino de Deus é apertada e quase ninguém vai acertar essa porta. Mas larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E lá diz, são milhares de milhares que vão acertar esse caminho. Portanto, eu digo a você que os escândalos estão aí, e isso aí vem por ser bíblico, por ter uma trajetória das profecias do Senhor nosso Deus. Em relação a esses escândalos, irmão Maurício, existe um castigo sobre eles? Perfeito, varão. Realmente, a Bíblia ela traz uma trajetória tremenda em cima dessas pessoas que cometem o escândalo. Primeiro, você abrindo o livro de Apocalipse quase todo. Quando se trata, por exemplo, do capítulo 9, do capítulo 6, os selos que vão vir, o desenhar de Deus em cima daqueles que praticam o mal,
E por que que o Senhor Deus vai trazer isso aí? Porque nós temos que entender que o Senhor Deus é santidade, o Senhor Deus é comunhão. Como diz 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. É uma luta que nós temos que ter. E por quê? Porque também lá diz que o Senhor é vingador de todos aqueles que praticam o mal e que colocam uma trajetória da maldade nos corações. Portanto, se você quer conhecer a ira de Deus sobre esses que traz blasfêmias, você quiser conhecer, você abre Apocalipse 20, verso 11. Irmão Mori, em relação à Bíblia, o ai de Deus que vem para julgar terá piedade deles? Não, irmão. Verdadeiramente a Bíblia, ela é categórica e decidida naquilo que ela faz. Em Romanos 1, verso 32 diz: os que pecam não é só os que praticam, mas aqueles que consentem os que estão praticando. Assim, você tem uma observação da parte do nosso Criador, que na verdade atualmente é amor e perdão. Ninguém está dizendo aqui que Deus não é amor e perdão agora. Então aproveite esse amor e perdão. Mas é claro, irmão, entre um pecador que adultera, que rouba, que engana, esse daí existe uma diferença, porque tem o sangue de Cristo para dar perdão dos pecados dele. Agora, aquela pessoa que tem conhecimento da verdade. Você observa, irmão Bruno, que lá no capítulo 4 de Mateus, no versículo 8, o diabo diz assim, colocou Jesus num monte muito alto e depois disse: todos os reinos do mundo eu te dou. Eu te dou essa minha glória para você. Eu só quero que você dobre o seu joelho e se prostre para mim. Observa, Arão, que dentro desse contexto, o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo na mão de Satanás. E aí, Satanás está oferecendo coisas e mais coisas para que você aí do outro lado se desvie do verdadeiro conceito bíblico que está em João 3,16, que é a salvação e a vida eterna, que está em João 3,36, não é? Que está dentro do conceito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando você começa a se envolver em campanha, quando você começa a se envolver em coisas facciosas, em prisões que não é bíblica, por exemplo, você não vê na Bíblia, tome cuidado, você não vê na Bíblia meia ungida, você não vê na Bíblia água ungida, você não vê na Bíblia envelope, não existe isso na Bíblia, envelope. Isso tudo é escândalo, isso tudo é um escândalo perigoso, que você tem que abrir seus olhos para reconhecer o Senhor e voltar atrás. Te dou de novo um versículo muito importante, Apocalipse 18,4. Sai do meio disso, povo meu, porque eu vou vir contra eles, trazendo um castigo imenso. 18,4 de Apocalipse, que se você estiver lá, você vai participar do pecado dos flagelos que eu vou jogar em cima dele. Então é necessário que coisas que não são bíblicas não possam ter respaldo nas coisas de Deus. Irmão, sabendo que Deus virá contra eles, por que Deus não agiu ainda? Verdade, irmão. Na verdade, Deus tem um tempo determinado. Haverá uma sentença da humanidade, mas isso tem um tempo determinado. Por isso eles podem fazer a regalia que querem. Ter palácios, ter casarão de 7 mil reais, ter poder na mão, ter políticos em volta, entrar em campanhas políticas, ter senadores, deputados, enfim. Estão presos dentro do mundo. E aí, Deus determinou um dia para a sentença de todas as coisas. Esse dia breve vai acontecer. Porque se também Deus começar a agir de uma maneira forte agora, se Deus começar a agir de uma maneira veemente, aí o livre-arbítrio, que é a grande liberdade que Deus deu ao ser humano, não vai poder mais entrar em vigor. Porque Deus tirou esse livre-arbítrio. Deus tirou essa verdade do coração das pessoas. E aí, verdadeiramente, irmãos, você tem que compreender sobre essa parte. A liberdade que Deus dá, o homem não pode tirar.
Porque verdadeiramente o cidadão ele pode hoje abrir um salão, abrir uma igreja, como eles dizem, abrir uma igreja, e aí se usufruir da maneira que quiser. Mas saiba que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela não entra pelos meios de dinheiro, ela não entra no meio político, porque ela entende que o reino dela não é deste mundo, assim como Jesus não foi deste mundo. Perfeitamente, irmão Maurício. Bom, saia do meio desses escândalos, não se envolva nisso. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Que Deus possa abençoar a todos e que o Espírito Santo ilumine você. Estude a Bíblia Sagrada e seja uma igreja verdadeira em Cristo. Que Deus te abençoe.